é quando você atinge aquilo que você se propôs. E o que é ser produtivo? Ser produtivo é você fazer uma agenda com tudo aquilo que você se propõe naquele momento e conseguir cumprir essa agenda. O que é ruim hoje com esse advento da pandemia em relação à produtividade é que as pessoas pensam que elas têm que produzir demais, no sentido de produção. Elas acreditam que elas têm que aprender uma aptidão nova, que elas têm que ter uma habilidade diferente daquelas que elas tinham, quando na verdade elas já têm. Porque muitas famílias estão trabalhando em home office, tem mãe vigiando o que o filho está fazendo na hora da escola, que agora é online, tem a casa para organizar. Então existem outros afazeres que já estão atribuídos a uma função que normalmente essa pessoa não faria, tanto a figura do homem quanto a figura da mulher. Então, retomando o conceito do que é ser produtivo, é você dar conta daquilo que você se propôs naquele momento e não necessariamente produzir um conhecimento novo. Porque para você produzir um conhecimento extremamente novo, você precisa de outras condições, você precisa de condições que sejam apropriadas para isso. Então, por exemplo, eu no começo da pandemia cozinhava mal. Agora, nesse momento da pandemia, eu não me tornei uma excelente cozinheira. Eu continuo cozinhando mal. A diferença é que agora eu tenho que viver da comida que eu produzo. O que diz que eu também sou produtiva. Por quê? Porque estou produzindo aquilo que eu necessito. Nesse momento de pandemia, muitas pessoas acreditam que para que elas sejam produtivas, necessariamente elas precisam incluir outras atividades à sua rotina, quando na verdade elas já incluíram, porque esse momento de pandemia ele é estranho a todos nós. Então mesmo aquela pessoa que é dona de casa, agora ela tem um momento diferente. A pessoa que trabalhava fora tem um momento diferente, porque as escolas agora são online, o home office está instituído, você tem que cuidar da casa, tem que cuidar da sua família, sua relação com você, com o outro, tudo isso foi modificado. Então só da pessoa estar dando conta de sobreviver a essa pandemia nessas condições e se propondo e realizando aquilo que elas têm como propósito naquele momento, isso já é ser produtivo. A melhor forma de ser produtivo nessa pandemia é você ter elaborado uma agenda do que você vai fazer. Principalmente se você conseguir fazer essa agenda por escrito. Então, quais os afazeres que eu tenho para cumprir? Tanto faz você fazer para o dia, para a semana, para o mês, mas que você faça em uma ordem cronológica, para que assim você possa ter não só a realização, mas também a sensação de que teve essa produtividade. Caso você não consiga cumprir essa agenda, tá tudo certo da mesma maneira. Por quê? Porque é um ambiente estranho, não é algo que você está acostumado. Quando nós começamos a fazer a agenda, a tendência é colocarmos mais atribuições do que damos conta. Depois é que nós vamos entrando em um ritmo e mesmo assim esse ritmo ele vai se diferenciando ao longo do tempo, porque ele tem que combinar tanto com você quanto com as pessoas que convivem com você. Inteligência emocional. A inteligência emocional é você saber lidar com você mesmo e com o outro que está de fora, seja ele no trabalho, seja ele na sua família. Então a inteligência emocional ela vai fazer com que você identifique a emoção. Então, por exemplo, toda vez que meu marido grita comigo, eu grito com ele. Isso é uma reação. Ele tem uma ação, eu tenho uma reação. Quando a gente fala em inteligência emocional, nós estamos buscando o porquê eu brigo com ele. Qual é a emoção que tem por trás disso? É raiva? É medo? É amor? O que eu tenho por trás? Identificando essa emoção, a próxima vez que ele gritar comigo, eu terei uma reação diferente. De preferência, uma reação que me privilegie em relação àquela situação. Então eu consigo identificar melhor o que está acontecendo comigo para que eu possa lidar comigo nesse momento de pandemia, principalmente, em que eu tenho que refletir a respeito do que eu quero, do que eu não quero, do que eu gosto, do que eu não gosto, como eu também consigo lidar com o outro. Porque o que acontece?
a gente joga para o outro o que está acontecendo. Às vezes eu brigo aqui com o meu marido e aí quando eu vejo o meu chefe, ele fala assim, olha, em vez de você escrever com a caneta amarela, escreve com a caneta amarela escuro. E por causa disso eu gero uma briga com ele desnecessária, porque o meu copo já está cheio. E por outro lado, o chefe também que já está com o copo cheio me adverte, me suspende, me demite por uma situação dessa. Então eu vou ocasionando situações, tanto no trabalho quanto em casa, que vão ficando muito desconfortáveis. Quanto mais eu me entendo, quanto mais inteligente emocionalmente eu sou, menos vezes eu vou provocar esse tipo de reação e vou ter realmente que lidar com essas consequências. Como eu já disse, uma forma de você lidar com a produtividade nesse período é você ter uma agenda. Então, dicas boas para você desenvolver inteligência emocional nesse período de pandemia é, primeiro, ter uma agenda. Tenha uma agenda em que você coloque realmente quais os principais compromissos que você tem a cumprir. Segundo, não se cobre tanto. Aceite que você tem limites e que esses limites precisam ser respeitados e muitas vezes conhecidos e reconhecidos por você. Muitas vezes você nem sabe que tem aquele limite. E terceiro, admita que você não é um super-herói. Você não vai dar conta de tudo. Ainda que você faça uma agenda mínima, pequenininha, dificilmente você vai dar conta de tudo. E tá tudo certo. Você, vamos dizer, você é a Mulher Maravilha, mas tem hora que a Mulher Maravilha também cansa. Então, você tem que se dar esse direito de cansar e descansar e lidar com isso de uma maneira em que você se cobre menos e que você não se chateie tanto. E uma quarta dica é você não se comparar. Por quê? Porque hoje em dia as redes sociais, elas mostram aquilo que nós queremos que elas mostrem. Então eu vou postar na minha rede social aquela mensagem que eu quero transmitir. E muitas pessoas se espelham naquela mensagem. Então dá a comparação. Nossa, o fulaninho consegue acordar 5 horas da manhã, malhar, ter uma dieta balanceada, trabalhar em home office, os filhos dele vão bem na escola, ele ainda grava vídeo pro TikTok da filha dele, de noite tem reunião de família. Mas será que ele fez isso num dia só? Será que ele realmente está bem para fazer isso? Esse é o seu limite ou é o limite dele? Então nós temos que tomar cuidado na hora dessa comparação com outra pessoa, para que isso não traga consequências emocionais pra gente. Eu sempre digo, eu sou o conjunto das minhas emoções e por isso cuido das minhas emoções, cuido daquilo que eu sinto, cuido de mim e cuido do outro.